depois de quase um mês fora, né? Estou voltando. Vocês estão reparando que eu estou com os olhos aqui de Frankenstein. Esse aqui eu fiz uma cirurgia. Estou quase bom. Então, para não incomodar vocês, eu vou usar esse óculos aqui. Pronto. E estou numa versão já pré-carnavalesca, né? Então, bora lá. Hoje o papo é o seguinte. É que o 57 em 7 pode vir antes do carnaval. E não vamos precisar o carnaval passar para começar o ano. Então, estou convidando você a gente já pegar essas 2 semanas e vamos trabalhar firme no 57 em 7 do seu negócio. Sexta-feira, eu dei uma palestra para um grupo de empresários aqui de Campinas, estava falando com mais ou menos aproximadamente 30 empresários ao vivo, e que o principal ativo que todo mundo que tem negócio tem é o cliente. A gente não pensa nisso, a gente muitas vezes fala de cliente, fala que cliente é importante, mas não tem essa consciência de que o cliente é a mina de ouro, é a fonte da vida do teu negócio. É o cliente que é o teu patrão, é o cliente que é o motor do seu negócio, é o cliente que faz acontecer. Então, o seu negócio tem que ser voltado para o cliente. Agora, um pouquinho, eu sentei aqui com um cliente meu, que é da clínica Doutora Malu Franco, Odontologia Personalizada, mostrando para ela que ela precisa falar a língua do cliente. E como é que ela vai falar a língua do cliente? Ouvindo o cliente. Olha só que louco. Então eu mostrei para ela uma das técnicas que eu faço quando eu chamo para vocês, vamos começar o 26 antes do carnaval, é que eu vou estar fazendo agora uma imersão, tá? Que vai acontecer na semana que vem, segunda e quarta, ou terça e quinta. E daí a gente ainda vai ter a oportunidade de quiser rever isso, passando o sábado o dia inteiro revendo a sua estratégia, a montagem. Então, na imersão eu vou trabalhar com vocês para você montar o seu plano do 57 em 7, o seu projeto, a sua estratégia do 57 em 7 para implantar esse ano. Mas no caso da doutora Malu, o que eu estava mostrando para ela é o seguinte, ela é uma dentista de alta qualidade, de high ticket, e está usando já com sucesso o marketing digital para atrair novos clientes. Então eu mostrei para ela, a primeira coisa que você precisa olhar, e daí fomos lá, abrimos o Instagram dela, vamos olhar as postagens mais visualizadas. Separamos lá 5 postagens mais visualizadas. Anota isso, porque é isso que eu vou pegar você pela mão e a gente fazer na imersão. Então, pegamos as 5 postagens mais visualizadas dela, que davam mais de 1.000 visualizações, 2.000 visualizações. Primeiro, vamos ver quem está vendo. Daí a gente vai lá e olha na estatística, todas elas, o número de não seguidores era muito maior do que o número de seguidores. Em torno de 60%, 70% das pessoas que estão vendo ou que visualizaram as postagens dela nos últimos 90 dias são não seguidores. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom, isso é ouro. Quer dizer que o que você está falando está sendo interessante, está sendo ouvido ou está despertando interesse num público que ainda não te conhece, num público que ainda não te segue. Os seguidores seus são muito importantes, você já tem eles te ouvindo, te vendo, muitos deles já são pacientes, já são clientes. Agora, quem a gente quer atrair é o público novo. O público novo vai estar nos não seguidores, né? São os leads frios. Então, esse público, se essa postagem está sendo muito vista por não seguidores, primeiro, é um ótimo indicador. Agora,
vai lá e vamos estudar essa postagem. Assiste o que você postou, principalmente o que foi mais visto. Vai lá e assiste, anota palavra por palavra ou olha o script que você montou. Quais são as palavras-chave? Qual é o assunto? Ah, você vai olhar isso. O que pode ter chamado a atenção das pessoas? A headline, o título que você colocou, a capa? Pode ser, é uma hipótese, a gente tem que testar. Qual era o assunto que você estava falando? Você estava falando, no caso dela, está falando de sorriso bonito? Está falando de não ter dor, de dormir bem, de eliminar bruxismo? Então tem vários assuntos. Quais são os assuntos que mais despertaram interesse? Depois, outra coisa que você pode olhar é a ambiência. Era no consultório, era na clínica, é na tua loja, é na praia, é na rua. Eu, por exemplo, as minhas publicações, embora meu escritório seja agradável, minha empresa seja boa, minhas publicações dão muito mais visualização quando eu estou outdoor, quando eu estou na praia, quando eu estou pedalando, quando eu estou jogando beach. O meu público se identifica muito mais com a ação. Mesmo sendo empresário, mesmo sendo dono de negócio, ele se identifica um pouco com esse estilo de vida meu. Então, é o meu caso. Não precisa ser o caso da doutora Malu. Mas a gente percebe que no caso da doutora Malu também a gente pega uma segunda linha de postagens quando ela posta conteúdos pessoais, mostra um neto, mostra uma viagem, o público dela também se interessa e tem uma visualização alta. Então é importante você entender como você se comunica com o teu público, do que você está falando para o seu público, o que seu público se interessa. Quais são as coisas que você faz? Tá, não estou sugerindo para você se tornar um fake empresário, não, estou dizendo o seguinte, das coisas que você faz, dos produtos que você vende, dos serviços que você entrega, à medida que você vai conversando com o seu público, que você vai explicando sobre cada um dos produtos e serviços, o que o seu público se interessou, o que seu público prestou atenção. E esse é o princípio do sucesso. Você oferecer para o seu público o que ele quer. E como eu vou saber que é o que ele quer? Justamente prestando atenção no que ele ouve, prestando atenção no que chama a atenção dele. Esse é o principal indicador. Então aqui, se eu estou falando para vocês, 57 em 7, eu podia falar de design de futuro, que é um modelo estratégico meu mais complexo, só que ninguém entende o que é design de futuro. Agora, quando eu falo para você, vamos aumentar seu lucro em 57%, não ficou claro? Não ficou mais fácil de entender? Você pode falar, Carlos, isso aí é muita coisa. Você pode até questionar, mas você está entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo, vamos aumentar seu lucro em 57% em 7 meses. Pronto, tem uma dimensão de não é 7 anos, não é em uma semana, não é fazendo a imersão, você já vai aumentar seu lucro em 57%. Não, eu te falei algo que ficou claro, a ideia. Você quer aumentar seu lucro? Opa, então o Carlito está falando em aumentar o lucro. Então, pode ser que você esteja interessado. Ah, mas você quer aumentar o lucro, mas vai demorar 5 anos? Não, ele falou que em 7 meses. Pô, em 7 meses você acha que fica legal? Pode ser que você ache. Pode ser até que você fale, não, quero ver essa live, porque eu duvido, não dá para fazer isso. Carlito é um charlatão. Ok, vem aqui, vamos ouvir. Vem para a minha imersão. Faz junto comigo, eu vou te mostrar dados, vou te mostrar exemplos. Por exemplo, nessa palestra que eu dei na sexta-feira, que eu falei principalmente sobre cliente, mas eu fui lá e mostrei meus números. Falei, olha, eu fiz isso assim na Riviera, desse jeito, fiz isso assim, no caso do meu principal cliente, que é o doutor Malu Franco, números reais. Falei, está aqui, vamos, olha junto. Né? Inclusive, a forma que o doutor Malu Franco fez foi diferente da técnica como eu fiz na Riviera para alcançar o 57 em 7.
Então, cada negócio tem uma combinação de ações, uma combinação estratégica, uma ordem de execução diferente, própria de cada negócio. Então, é nesse sentido que eu estou te chamando para fazer o 57 em 7 agora. Agora, não é mágica, pessoal. Não é mágica. Eu ensino método, eu ensino metodologia. Nesse começo de ano, todo mundo, inclusive eu, estamos trabalhando aí para o quê? Voltar ao peso certo, ganhamos um peso a mais. Eu, com esse negócio de cirurgia, fiquei uma semana, quase 10 dias sem fazer atividade física, dá uma propensão a engordar, isso aí implica em qualidade de saúde, não é só estética. Então, está na hora o quê? De entrar no método, entrar na rotina, adotar um processo e fazer. Não adianta começar na segunda-feira que vem. Tem que começar segunda, terça, quarta e fazer. Então, o que eu falo que o 57 em 7, primeira coisa, o 57 em 7 é uma estratégia. 57 em 7 é uma metodologia para o seu negócio. E vale para qualquer negócio? Vale para qualquer negócio. Se você tiver cliente, se você tiver produto, fechou, dá para a gente trabalhar, dá para a gente melhorar. Então, é sobre isso. Nessa palestra que eu fiz recentemente, então o grande interesse do público foi entender justamente isso. Falei, gente, olha, de quase uma hora de palestra, de tudo que eu falei, porque eu falo sempre dos 5 pontos, dos 5 pilares, do 57 em 7 eu falo dos clientes, da matriz de cliente, em transformar uma carteira de clientes, que simplesmente é uma relação de nomes, em agrupamento de clientes com diferentes comportamentos. Tá? Olha só, para aquela mesma carteira de cliente, que você olha como uma carteira, uma lista de clientes, você tem diferentes estratégias para aumentar a sua lucratividade. Então, para um grupo de clientes muito satisfeitos, você vai aumentar a diversificação do produto. Você vai agregar mais produtos, mais serviços para aquele cliente que é muito satisfeito e que já te recomenda, já fala bem de você, é um cliente missionário. Para aquele cliente, então na mesma carteira eu tenho um outro grupo de cliente que também é satisfeito, mas ele só compra de mim quando eu tenho preço melhor que a concorrência. Se meu preço não for melhor que a concorrência, ele não compra. Ele troca de fornecedor. Então, para esse cliente, a estratégia tua vai ser diferente. Você quer continuar atraindo esse cliente, porque ele é frequente, ele é ativo, ele compra, ele paga, ele é adimplente, ele é tudo de bom. Só que você precisa ter mais ofertas atraentes para ele. Você precisa aumentar as oportunidades de você ter um preço melhor do que os teus concorrentes. E como é que você faz isso? Construindo ou novos processos ou criando novas parcerias com fornecedores, ou diferenciando para aquele cliente o produto, de tal forma que fique dentro do que ele quer, melhor do que a concorrência em termos de preço. Então, como você, além de tudo, ele está satisfeito com você, você tem a oportunidade de configurar um produto específico para ele, e daí você se distancia da concorrência. E daí você oferece um preço vantajoso, melhor do que da concorrência. E daí você ganhou esse cliente. Então você percebe que diferentes clientes da mesma carteira vão ocupar diferentes posições na matriz. Eu tenho um cliente na matriz de cliente que é o cliente missionário, que ele me ama, gosta de mim, me recomenda e está satisfeito, e você vai fazer sempre tudo o melhor para não perdê-lo e cada vez mais encantá-lo.
E eu tenho cliente que é o cliente otimizador, ele procura preço, ele procura o melhor preço, ele quer sempre o quê? Maximizar o poder de compra dele, e ele está certo, ele não está errado, ele está certo. Então, você vai trabalhar nessa direção para atendê-lo. Então, é uma segunda estratégia. Então, você não pode ser, que nem, né, existe lá o samba de uma nota só, não é isso? Clássico da bossa nova brasileira. Você não pode ser um empresário, você não pode ser o dono do seu próprio negócio com samba de uma nota só. Você tem que ter para o seu negócio diferentes estratégias para atingir diferentes públicos. E, num samba de muitas notas, numa orquestração musical, que pode ser um samba até carnavalesco, você consiga aumentar a sua criatividade justamente atendendo diferentes clientes. Tem mais outros clientes, você tem o cliente insatisfeito. Normalmente a gente tem um comportamento infantil com o cliente insatisfeito e nós estamos jogando ouro fora. É comum esse orgulho natural nosso, um pouco de soberba. O cliente insatisfeito, a gente fala, está satisfeito, vai embora, arranja outro fornecedor. Se você não só perdeu o cliente, você perdeu a oportunidade de descobrir por que ele está insatisfeito. Você simplesmente não ouviu esse cliente. E se você ouvi-lo, conseguir decodificar por que ele está insatisfeito, você tem teu plano de melhoria de qualidade de graça. Normalmente, uma empresa mais amadurecida, que depois já está no mercado, está sucedendo bem, ela vai trabalhar no próximo ciclo de crescimento dela, o quê? Com melhoria da qualidade, né? É o que a Toyota nos ensinou há quase meio século, né? O Kaizen, como é que você pode ir melhorando, melhoria contínua da qualidade, cada vez oferecer um produto melhor para o cliente, mais aderente ao que ele gosta. E como é que a Toyota faz isso? Ouvindo o cliente, pesquisando o cliente e assim por diante. Num negócio como o nosso, mesmo na fase inicial, mesmo que você esteja enfrentando, você ainda não está na hora de melhorar a qualidade, pode ser até que não seja prioridade você melhorar a qualidade, mas melhorar a qualidade sempre é uma oportunidade de crescimento do seu negócio. Então, a melhor forma de você melhorar a qualidade é investir em trabalho. Não investir em consultoria de melhoria de qualidade. Nomeia o teu cliente, o teu consultor de qualidade, ele já compra de você. Ele sabe, se ele não está satisfeito, ele é capaz de te dizer por que ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito com o teu produto, não está satisfeito com a tua qualidade, não está satisfeito com o teu preço, não está satisfeito com o teu atendimento, não está... O que ele não está satisfeito? Se ele te contar uma coisa, por que, olha, teu ponto fraco é esse, pronto, você pode trabalhar aquilo ali. Se ele provavelmente tem razão, ele te conhece, ele não está satisfeito, ele fez uma compra, fez outra compra, não deu certo. Se ele não está satisfeito, provavelmente você está falhando. Dificilmente, isso, olha, pode escrever, né? Escrever na pedra. Na maioria das vezes o cliente tem razão. Eu aprendi isso experimentando, mas eu aprendi isso principalmente como diretor, coordenador de programas de pós-graduação, de graduação em administração aqui no Brasil e no exterior. Aluno, né? Aluno é muito comum, aluno reclamar porque o professor não me tratou bem, foi injusto comigo, fez alguma coisa errada, marcou a prova e corrigiu. O aluno, é muito comum o aluno reclamar. E é muito comum as instituições de ensino ignorarem a reclamação do aluno. E eu aprendi com a experiência, sempre que um aluno, principalmente um aluno bravo, que ia lá na secretaria e esbravejava, eu não repreendia esse aluno, eu chamava esse aluno para perto de mim e falava, não, vem aqui na minha sala, na diretoria.
O aluno se assustava primeiro, porque ele não estava acostumado a ser tratado de forma diferencial, positiva. Eu falei, não, peraí, você está reclamando aí, você está bravo, vem cá, cara, me conta, o que está acontecendo? E é aí que eu aprendi a ouvir o cliente insatisfeito. Normalmente esse aluno, ele me dizia, o professor tal fez isso, aquilo outro, tal, me deu 0 na prova, sei lá, trazia uma reclamação. Então eu sempre tinha como estratégia, como assim, você volta aqui daqui 2 dias, eu vou investigar o que você está me relatando. Se você estiver errado, não vai ter problema nenhum. Se estiver errado, eu vou pesquisar, vou descobrir, vou te mostrar que você está errado e a gente vai ver como é que a gente soluciona a tua situação. Se você estiver certo, eu vou estender um tapete vermelho que eu vou te receber com honras. Por quê? Você terá me trazido um problema que eu não estava sendo capaz de observar, de ver e principalmente de corrigir. Então, ouvir o cliente, principalmente aquele cliente que está insatisfeito, mas ainda não foi embora, a gente chama esse cliente de dependente. Tem alguma barreira, ele tem alguma dificuldade, ele está procurando um outro fornecedor e não achou, ainda está comprando de você. Fica atento, porque ele ainda está à mão, você ainda consegue ouvi-lo. E se você conseguir ouvir esse cliente e principalmente entender o que ele está reclamando e ele tiver razão e você corrigir aquilo, esse cliente na hora ele não só vai te agradecer, mas ele vai sair do cliente insatisfeito, vai virar um cliente satisfeito, vai virar um cliente missionário que vai passar a falar bem de você, trazer novos clientes, contar a sua história, como é que você resolveu um problema dele, assim por diante. Então, com essa breve apresentação aqui, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, mas com essa breve apresentação, o que eu quero te dizer é que nós vamos ter uma imersão. Essa imersão vão ser 2 noites, que pode ser segunda ou quarta, ou terça e quinta, 2 noites. E para quem não pode fazer durante a semana, nós vamos fazer sábado o dia inteiro. E não tem problema nenhum se você fizer as 2 noites e quiser revisar no sábado, a gente revisa. Você pode fazer. Então, basta você ir lá na minha bio e se matricular na imersão. Tá? Daí minha equipe vai entrar em contato com você assim que você se matricular, vai te colocar já dentro de uma comunidade e vai te mostrar, você vai escolher que horário você quer fazer. Então, isso requer um comprometimento de você. Você vai investir um número, precisa dizer qual número? Você vai investir R$57, que você pode pagar até em 8 vezes. Tá? Você vai investir R$57. É um número simbólico para gerar compromisso da sua parte. Você vai lá na minha bio, é só você ir lá no Instagram, na minha bio, clica lá na bio. Primeira opção é matrícula na imersão do 57,7. Vai lá, se matricula, minha equipe entra em contato com você, vê que turma você quer participar e a gente vai em 2 sessões, ou no sábado o dia inteiro, ou em 2 sessões e rever no sábado. Nós vamos olhar a tua carteira de clientes, vamos mapear, só que com dados reais, tá? Antes do treinamento, antes da imersão, a gente já vai te passar formulários para você começar a pesquisar a sua clientela e nós vamos trabalhar para alavancar os resultados seus do 57,7. Nós vamos mexer na imersão, nós vamos mexer, aqui hoje eu falei sobre cliente e produto, mas nós vamos mexer nos 4 pilares. Nós vamos trabalhar com cliente, com produto, com marketing digital e conversão em vendas. Então, agora a bola está na tua mão. Vai lá na minha bio, clica lá e se matricula no 57,7. Estou te esperando. Nós vamos destravar o ano de 26 para você e vai ser agora, antes do carnaval.